Agora. Beleza, isso, agora tá. Então, novamente, vou repetir. Serão 3 conteúdos, 10 questões. Esses conteúdos foram dados em aula, tá? Aula presencial. Essas 2 aulas que eu postei na plataforma seriam as 2 aulas que eu ia finalizar o conteúdo, a prova de vocês. Mas aconteceu isso. Então, desse conteúdo que está na plataforma, eu não vou cobrar nada, tá certo? E isso fique bem claro. Então, eu só vou cobrar o que eu dei em sala de aula. E como eu já estava fazendo nas lives, o que eu estava fazendo nas lives? Corrigindo o exercício, né? E esse exercício, de uma certa forma, ele foi baseado já na prova de vocês, tá? Então, o que a gente estava fazendo já era uma revisão, tá? Eu só vou focar nessa semana, o que eu vou fazer? Eu vou focar mais aí, digamos, nas questões da prova. Então, o que eu for comentar com vocês, pessoal, é porque vai cair na prova, tá? É simples assim, sem enrolação, tá? Então, o que eu vou comentar vai cair na prova. Aí, todos escutaram? Eu escutei. Tá bom, o áudio tá super bom agora. Perfeito, então, perfeito. E qual é o conteúdo? Peço para vocês anotarem aí, tá? O conteúdo que eu vou cobrar é referente às 3 primeiras aulas, tá? Que vocês, com certeza, têm já impresso. São aquelas apostilas dos slides, tá? Qual foi a primeira aula? De introdução à imunologia, né? Que eu abordei os aspectos gerais da imunologia. Então, essa primeira aula vai ter questão, tá? Segunda aula. Qual foi a segunda aula? Que eu falei sobre células e tecidos do sistema imune. Lembra que eu falei sobre as células, as funções das células, né, dos leucócitos, no geral. Então, eu falei sobre os leucócitos, as suas funções, falei sobre células NK, falei sobre células dendríticas e dei todas as funções dessas células. E nessa aula, eu também abordei com vocês os órgãos linfóides primários e secundários, tá? Então, esse conteúdo também será cobrado na prova. E o terceiro conteúdo será a terceira aula, que foi sobre imunidade inata, tá? Que eu falei sobre os aspectos da imunidade inata, as características, quais são os componentes celulares e biológicos da imunidade inata, né? Fiz até uma diferença da inata com a adaptativa. Então, serão esses 3 conteúdos que eu vou cobrar para vocês. Não se preocupem que os outros eu não vou cobrar. Isso tá fechado aqui entre a gente, tá? Tá até gravado, tá? Então, vai ser só sobre esses 3. Alguém não escutou ou está com alguma dúvida? Eu escutei. Repete só o último conteúdo, por favor, professor. Vai ser sobre a terceira aula, que é imunidade inata. Que eu falei sobre os componentes da imunidade inata. Quais são as células da inata, quais são as moléculas da inata, quais são as características da imunidade inata, né? E quais são as diferenças, obviamente, da inata com De a... novo. Então, isso eu vou abordar. Vocês são de... Ok, pessoal? Ok. Vocês estão bem? Sim. Eu não estou, olha só, eu não estou com o vídeo ligado porque hoje eu fiz o exame para corona e deu positivo. Aí eu estou de máscara aqui
Aí eu não queria para sair num vídeo de máscara. Meu Deus. Aí eu não queria para sair num vídeo Cuidado, de máscara. professor. Mas eu estou bem, só Meu. Graças a Deus, professor. de cabeça, espirrando um pouco, mas eu estou bem. Eu vou ter que ficar de quarentena aqui, que eu estava trabalhando ainda, eu trabalho em Evandro Chagas. Inclusive, eu estava trabalhando no diagnóstico. Aí agora eu vou ter que ficar aqui em casa de quarentena. Aí eu estou de máscara aqui, por isso que eu não quis para colocar no vídeo, tá? Tudo bem. Melhoras, professor. Tá, ok, obrigado. Então vamos lá. Eu estou aqui na mão com a prova de vocês, tá? Vocês querem que eu continue aqui o exercício ou querem que eu comentar logo direto a prova? Comentar direto. Com certeza, comentar direto a prova. É. Comentar, professor. Então, ó. Opa, tem alguém que está tossindo aí. Então vamos lá. Deixa eu só ver aqui um negócio rapidinho. Alô? Oi, estou só vendo um negócio rapidinho aqui. Ah, tá. Ó, do primeiro conteúdo serão 4 questões, que é da primeira aula, tá? Primeira aula serão 4 questões. Da segunda aula serão também 4 questões. E da terceira aula serão 2. Escutaram? Sim, eu escutei, professor. Sim, professor. Então vamos lá. Lembra que a gente comentou, isso é sobre a primeira aula de vocês. Se vocês estiverem aí com o slide, é até melhor, impresso. É sobre tipos de imunidade, não é isso? Então, nessa primeira aula, o que a gente abordou? O que foi abordado? Foi aquela aula de introdução, né? Que eu mostrei para vocês de uma forma geral como é que é a imunologia, como ela é dividida, né? Quais são as divisões da imunologia, imunidade inata, imunidade adaptativa. Falei sobre algumas características da inata, características da adaptativa, mostrei de uma forma mais superficial quais são os componentes da inata, quais são os componentes da adaptativa. Então, foi uma visão geral, né,
que eu dei para vocês. E lembra que nessa aula eu também falei para vocês sobre tipos de imunidade, imunidade ativa e imunidade passiva. Vocês lembram disso? Sim. Né? Então, beleza. Lembra que quando eu falei para vocês de imunidade ativa e de imunidade passiva, nós temos que lembrar de algumas características. E lembrem também dos exemplos que eu abordei com vocês em sala, que eu já até discuti também no exercício. Sim. No slide de vocês, tem um slide que eu coloco alguns exemplos, que eu falo sobre soro antiofídico, que eu falo sobre amamentação, que eu falo sobre vacinação, né? Então, vai ter uma questão na prova de vocês justamente que aborda esse tema, essas diferenças entre ativa e passiva. Só que, obviamente, será uma questão contextualizada. Chanel. Será uma questão contextualizada, né? Não vai ser direta, o que é ativo e o que é passivo. Então, para isso, vocês têm que lembrar das características. Quando eu falo em imunidade ativa, o que é imunidade ativa? É aquele tipo de imunidade em que a gente entrou em contato com o antígeno, né? Então, o organismo entrou em contato com o antígeno, a partir de então, ele começa a montar uma resposta, tá? Aí, ressaltando que essa resposta ela é específica ao antígeno que estimulou, tá? E essa resposta também tem memória, né? Então, é específica e tem memória. Isso é imunidade ativa, né? Exemplo de imunidade ativa. Qual é o exemplo de imunidade ativa? Vacina. Vacina. A vacina. Vacinas, exatamente. Então, na vacina, nós temos o antígeno. Quando a vacina é inoculada no indivíduo, ao entrar em contato com o antígeno, o teu sistema imunológico vai ativar, vai montar uma resposta e ele vai produzir o quê? Anticorpos contra esse antígeno. E, ao mesmo tempo, ocorre produção também, formação de células de memória, né? Então, por isso que a imunidade ativa, ela tem especificidade e ela tem também memória imunológica. Tá? Deu para entender? Sim. Já a imunidade passiva, o indivíduo ele recebe, então por isso que é uma imunidade passiva. O teu sistema imunológico ele foi passivo no processo. Então o indivíduo ele recebe já os anticorpos, né? Exemplo disso, soro, né? Então o soro antiofídico, o soro antitetânico, tá? São exemplos, o soro utilizado no botulismo, contra o botulismo. Então, são exemplos de imunidade passiva. Nessa imunidade passiva, pergunto, ela é específica? Não. A imunidade... Não, perdão, ela é específica. Ela é específica, sim. Exatamente, peguei até um susto. Ela só não tem memória. Exato, é isso aí. Ela não tem memória imunológica, tá? Ela tem especificidade, só que ela não gera memória. Essa é a grande diferença da passiva para a ativa. Tá? Então, novamente, aleitamento materno, soro antitetânico, soro antiofídico, são exemplos de imunidade passiva. Aí dá até para fazer uma pegadinha, que não é o caso. Mas lembra do soro antiofídico, que é para peçonha de cobra? Sim. Como é produzido, vocês lembram? No cavalo. Exatamente. No cavalo, a imunidade é passiva ou ativa?
Ativa. Ela é ativa, né? Isso porque o que acontece com o cavalo? Injeta-se no cavalo uma dose não letal do antígeno, que no caso é o veneno da cobra, tá? A toxina do veneno da cobra. Esse cavalo produz anticorpos. E esses anticorpos ficam no soro do cavalo. Então, para o cavalo, o processo foi ativo. Deu para entender ou não? Sim. Beleza. Agora, no indivíduo que recebe o soro, o processo é passivo. Tá? Ele já recebe o soro com os anticorpos. Tá? Ele não produziu esses anticorpos. A mesma coisa é quando a gente fala de aleitamento materno. A mãe é passiva ou ativa? Ativa. Ela é ativa, né? Ela que produziu os anticorpos. Esses anticorpos vão para o leite e quando a criança ingere o leite, ela está tendo uma transferência de imunidade. Então, para a criança, o processo é passivo. Passivo. Sacaram? Então, vai ter uma questão aí que eu vou abordar isso. Muito simples. Vocês vão até... Quando vocês pegarem a prova, vocês vão até rir. Porque Prova para tirar 10, né, professor? Passar logo nessa. Vocês vão dizer assim, realmente ele é muito bondoso. Bem que ele falou na sala. Que ele Amém, glória a Deus. Então, vocês vão até rir da prova. Tá? Beleza. A outra questão desse primeiro conteúdo diz respeito às características gerais da imunidade, da imunidade inata e da imunidade adquirida. Tá? Então, novamente, a outra questão que vai ser abordada na prova diz respeito às características da imunidade inata e adquirida. Tá? Primeiramente, a gente tem que saber que a inata é a primeira barreira. Concorda comigo? Sim. Concorda ou não? Sim. A inata é a primeira barreira de contenção. A inata é a primeira... Isso. Ela é a primeira barreira de contenção. E as células da imunidade inata que ativam a imunidade adquirida, que é a segunda barreira de contenção. Como é que ocorre essa ativação? As células apresentadoras de antígeno, não é isso? Antígeno. Então, as células apresentadoras de antígeno são essas células que vão apresentar o antígeno aos nossos linfócitos e, a partir de então, haverá ativação desses linfócitos, tá? Que vão deixar de ser naive, que é o virgem, e vão se tornar agora o quê? Linfócitos efetores ou linfócitos de memória. Sacaram? Dúvidas aí nisso? Sim. Não. Ok. Então, lembrem, tem um quadro nessa primeira aula de vocês, que ele mostra algumas características da imunidade adquirida e inata. Tá? Então, algumas dessas características. Não reatividade ao próprio. Tá? Então, vou comentar aqui rapidinho. Não reatividade ao próprio. O que é não reatividade ao próprio? As nossas células, tanto da inata quanto da adquirida, elas não devem reagir aos nossos próprios antígenos, aos antígenos que são próprios. Tá? Novamente, eu já comentei isso algumas vezes com vocês. Se ocorrer uma reatividade ao próprio, aos antígenos próprios, nós vamos ter uma doença autoimune. Tá? Então, tanto a inata quanto a adquirida não reagem ao próprio. Tá? Ocorre uma reação, uma ativação, quando o antígeno é não próprio, ou seja, é um antígeno estranho.
um antígeno externo. Ok? Ok. Outras características. Memória imunológica. Tá? A inata tem memória imunológica? Não. A inata não tem memória imunológica. Não é isso? Já adquirida, ela tem memória imunológica. E o que é memória imunológica? A partir do momento em que a gente entra em contato com o antígeno, como eu falei para vocês ainda há pouco, o que acontece? Esses linfócitos que reconhecem esse antígeno, eles deixam de ser virgens, né, naive, e tornam-se linfócitos efetores. Esses linfócitos efetores, tanto o T quanto o B, vão tentar acabar com o T, por exemplo, uma infecção, destruir aquele antígeno, tá? E uma parte desses linfócitos vão se tornar linfócitos de memória e vão ficar ali estocados em alguns lugares do nosso corpo, dentre eles a medula óssea, tá? Numa segunda exposição ao antígeno, aí esses linfócitos de memória irão o quê? Responder, tá? Então isso é memória imunológica. Especificidade. A inata é específica? A adquirida é específica? A adquirida é específica. A adquirida ela tem o quê? Especificidade, não é isso? Ocorrem rearranjos gênicos lá nos nossos linfócitos e esses linfócitos serão selecionados de acordo com o antígeno, tá? Que estimulou a ativação, tá? Então, esses linfócitos serão o quê? Específicos, tá? Quando eu falo em linfócitos específicos, o que eu estou querendo dizer com essa especificidade? São os receptores, tá? Lembra lá que os linfócitos, eles têm receptores, né? O TCR e o BCR, né? O TCR, receptor de células T, o BCR, receptor de células B, né? Ok. Então, esses receptores, eles mudam de acordo com a especificidade do antígeno, tá? Eu até falei para vocês no caso dos nossos anticorpos. Lembra lá que os nossos anticorpos, eles têm uma região que sofre o quê? Muita variação, né? E eu disse que essa variação acompanha a variação dos antígenos. Isso a gente observa muito em vírus. Tá? Então, de acordo com a mutação que o vírus sofre, ele modifica as suas proteínas. Tá? E essas modificações serão reconhecidas pelos nossos receptores de linfócitos, tanto o T quanto o B. Isso é o quê? Especificidade. Tá? Outra característica também importante é a expansão clonal. Nós temos milhares de clones de linfócitos T e linfócitos B, tá? No nosso corpo. A partir do momento que a gente entra em contato com um antígeno, um clone será o quê? Selecionado, de acordo com a especificidade desse antígeno, tá? E esse clone, ele vai sofrer mitose. Mitose, se vocês lembrarem, é divisão celular, é proliferação. Então, esse clone que foi selecionado de forma específica, ele sofrerá uma expansão clonal, tá? Essa expansão clonal é uma característica muito típica da adquirida, tá certo? Vocês estão entendendo? Estão acompanhando? Sim. Diversidade. Quando eu comparo, outra característica, quando eu comparo a inata com a adquirida,
Qual das duas vocês acham que tem maior diversidade? A adquirida. Exatamente. A adquirida, tá? A inata, se vocês lembrarem, as células da inata, como por exemplo, macrófagos, neutrófilos, são células que expressam receptores que reconhecem moléculas do micro-organismo. E lembra que eu falei até no exercício que essas moléculas, elas são bem conservadas. Tá? O que eu quero dizer com moléculas bem conservadas? São moléculas que não mudam muito, tá? Não sofrem muita mutação e são moléculas extremamente importantes para a sobrevivência do micro-organismo. Tá? Aí temos LPS em bactérias, que são os lipopolissacarídeos, temos RNA ou DNA dos vírus. Então, vejam, são moléculas fundamentais para a sobrevivência do micro-organismo. Tá? A partir de então, isso não gera uma grande diversidade nos receptores da inata. Tá? Agora, quando eu penso em imunidade adquirida, os receptores da imunidade adquirida, eles acompanham a diversidade do micro-organismo. Aí eu sempre dou como exemplo o vírus. Os vírus sofrem muita mutação, principalmente os vírus de RNA. Essas mutações vão ocasionar mudanças nas suas proteínas, as proteínas que estão na superfície do vírus. Tá? Os receptores dos nossos linfócitos acompanham essa diversidade também. Tá? Então, esses receptores têm uma especificidade e têm uma diversidade. Tá? Então, foquem aí nessas características aí, desse quadro. Tá certo? Escutaram? Certo. Sim. Beleza. Então, novamente, tudo que eu estou falando aqui vai cair na prova. Outro comentário. Diz respeito também a essa primeira conteúdo. Eu vou falar parte por parte, tá? Então, ainda estamos no primeiro conteúdo. Diz respeito às respostas primárias e secundárias. Tá? Como o próprio nome está dizendo, são aquelas respostas quando a gente entra em contato a primeira vez com o antígeno e quando a gente entra em contato novamente com esse antígeno. Tá? Como serão essas respostas? Elas têm uma diferença, tá? Obviamente. A gente até comentou uma questão no exercício, que é uma figura, tá? Que está lá abordando a resposta primária e a resposta secundária. Então, quando eu falo em respostas primárias e secundárias, são respostas relacionadas à produção de anticorpos. Tá? Quando eu entro em contato uma primeira vez com um antígeno, pergunto para vocês, nós já temos uma memória imunológica? Não. Não temos memória, né? É óbvio, se a gente nunca viu, não tem por que ter memória. Nunca entrou em contato, nunca reconheceu o antígeno, não tem memória. Então, nessa resposta primária, nós não temos memória imunológica. Isso vai refletir em outras características. Quais? A resposta primária, ela demora mais para chegar a um ápice, a um pico, tá? Quando eu falo um ápice, um pico, eu estou falando na produção de anticorpos, tá? Então, na resposta primária, o máximo na produção de anticorpos
dessa resposta, ela demora mais para chegar nesse máximo, tá? E, além de ser mais lenta essa produção de anticorpos, essa produção ela é menor do que se eu for comparar com a secundária. Pessoal, vai acabar aí, tá? Aí vai fechar aqui, mas eu vou abrir outro. Tá certo?